o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Peço que você, após a leitura, mantenha sua Bíblia aberta para considerarmos juntos esta passagem. Eu estou com a voz bastante debilitada e eu vou tentar dosar bastante para não ter nenhum problema de permanecer com clareza expondo para vocês esse texto. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, o executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus.
A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Eu quero então conversar um pouco com os meus irmãos, aumenta só um pouquinho, filho, sobre o tema ascensão e queda da grande meretriz, da grande Babilônia. Há muitas abordagens do livro de Apocalipse, eu reconheço isso. Porém, a que mais, penso eu, se aproxima de uma boa interpretação é aquilo que o Dr. William Hendrickson chamou de paralelismo progressivo. E ele entendeu que este livro não é um livro que começa do ponto 0 ao ponto 10, num sentido de progressão cronológica dos fatos, mas que o livro está dividido em 7 sessões paralelas e progressivas. Por exemplo, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros, compreendendo a história do começo ao fim, da primeira à segunda vinda de Cristo. Capítulos 4 a 7, os 7 selos, sendo abertos pelo Cordeiro, que venceu para abrir o livro e desatar os selos, desencadeando uma perseguição contra a igreja de Cristo, também compreendendo da primeira à segunda vinda de Cristo, porque em cada uma dessas sessões há uma verdade central, e a verdade central é a segunda vinda de Cristo para o juízo. Terceira sessão, capítulos 8 a 11, são as 7 trombetas, anunciando o juízo de Deus a um mundo que perseguiu a igreja, mas o juízo é parcial, porque esse juízo cai na terra, nos mares, nos rios, nos astros, e sobre os homens, mas sempre parcial, porque as trombetas são solenes avisos de Deus, chamando os homens ao arrependimento. Depois vem a quarta sessão, capítulos 12 a 14, tratando do levantamento do quarteto do mal. Capítulo 12, o dragão. Capítulo 13, a besta que surge do mar, o anticristo. A besta que surge da terra, o falso profeta. E o capítulo 14, a grande Babilônia, a grande meretriz. Quinta sessão, capítulos 15 e 16, são as taças do juízo de Deus, onde o furor de Deus está completo, a cólera de Deus é completa, e agora o juízo não é mais misturado com a misericórdia. Chegou o dia final, não tem mais oportunidade nem chance de arrependimento. Sexta sessão, compreende ao texto que lemos, capítulos 17, 18 e 19, trata agora da queda do quarteto do mal em ordem inversa. De tal forma que o capítulo 17 e o 18 tratam da queda da grande Babilônia, ou a grande meretriz. O capítulo 19 trata da queda do anticristo, do falso profeta. E então, capítulos 20 a 22, com a cena do juízo final, com a cena do lançamento do diabo, da morte, e de todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, lançados no lago do fogo. E então haverá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. De tal maneira que o texto que nós lemos está iniciando a sexta sessão paralela. Mais uma vez veremos que ela culmina com a segunda vinda de Cristo, de uma maneira mais gráfica e mais eloquente no capítulo 19, como vocês podem testificar a partir do verso 11 ao verso 22, quando Jesus vem, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Nesta sessão, sexta sessão, a ênfase maior é na Grande Babilônia, a grande meretriz. E João vai escrever 2 capítulos para tratar da matéria, o capítulo 17 e o capítulo 18. Esse foi um tema fundamental para a Igreja de Cristo. E então você vai perceber que o livro de Apocalipse tratou dos 5 inimigos: o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, ou a grande meretriz, e aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, que se associam ao anticristo, se associam à grande meretriz, também para perseguir a igreja. Se vocês perceberem, o capítulo 17, o capítulo que lemos, vai tratar de 3 assuntos, e esse vai ser o tema ou o assunto que vamos desenvolver nesta noite. Em primeiro lugar, faz uma descrição da grande meretriz. Depois, vai descrever a besta, ou seja, o anticristo, a besta que surge do mar, o anticristo, distinto do falso profeta, que é a besta que surge da terra. E finalmente, em terceiro lugar, vai falar da vitória de Cristo e da sua igreja. Então são sobre esses 3 assuntos que nós vamos tratar nesta noite, na exposição do capítulo 17 de Apocalipse. Quais sejam? A descrição da grande meretriz, a descrição da besta ou do anticristo e a vitória de Cristo e da igreja. Então vamos ao primeiro ponto, a descrição da grande meretriz. Vejam vocês comigo o contraste entre a noiva, que é a verdadeira igreja, e a meretriz, ou a grande Babilônia, que é a falsa igreja. Olhe, por favor, versículo 1 comigo. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Agora, compara esse versículo com o 21:9, na parte B, quando ele escuta também um outro chamado: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então João é chamado para ver 2 coisas. Primeiro, o julgamento da meretriz, da grande meretriz. Segundo, a exaltação e a glória da noiva, a falsa igreja sendo julgada, a noiva, a verdadeira igreja, sendo exaltada. Então há esse contraste aí muito claro no livro de Apocalipse entre a falsa igreja e o triunfo da verdadeira igreja. Aqui tem um ponto importante: o diabo sempre quis ser imitador de Deus, sempre quis, porque Deus é uma trindade. Ele quis fazer um simulacro da trindade: o dragão, o anticristo e o falso profeta. Porque o Filho de Deus se encarnou, Satanás vai ter uma espécie de encarnação no anticristo, dando ao anticristo toda a sua autoridade, todo o seu poder. Porque Deus tem uma igreja verdadeira. Onde tem uma igreja verdadeira, Satanás planta uma sinagoga de Satanás, uma falsa igreja. Então, você vai ver no livro de Apocalipse sempre essa tensão. Agora, você vai perceber outra coisa aqui, é que às vezes a figura, ela se mistura com a mulher, a meretriz, e a cidade, a grande Babilônia. Tanto a mulher quanto a cidade representam a mesma coisa. Assim como a noiva e a nova Jerusalém representam a mesma coisa. Assim como a meretriz e a grande Babilônia representam a falsa igreja, a noiva e a nova Jerusalém representam a igreja verdadeira. Agora, quem é essa meretriz aqui?
que João está sendo chamado para ver o julgamento dela. Esta meretriz, esta mulher, representa o sistema eclesiástico de Satanás. Ou seja, todos os sistemas religiosos apartados da verdade, longe das Escrituras, que não professam o nome de Cristo, que torcem a verdade, que manipulam a verdade, que enganam as pessoas, todo o sistema religioso que aparta o homem de Deus, representa a grande meretriz, a grande meretriz. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, da descrição da grande meretriz, é que a grande meretriz é conhecida pela sua influência mundial. Veja o verso 1 ainda, comigo. Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. O que são muitas águas? O próprio capítulo 17 explica. Olha comigo o verso 15, do mesmo capítulo. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então você nota que a influência da falsa igreja, ela é global, ela é mundial, ela abrange todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Ela tem essa influência por todos os lados. Mas você pode perceber também, irmãos amados, que a Babilônia, esta cidade ou esta meretriz, vai tratar dessa cultura contra Cristo, desse sistema que se opõe à verdade, que se opõe à sã doutrina, que se opõe à igreja verdadeira. Não pensem vocês que a perseguição é só agora, não. Nós estamos vivendo o epicentro de uma crise ideológica, uma crise doutrinária, uma crise de valores, uma crise de princípios. Mas a igreja verdadeira sempre enfrentou a oposição da falsa igreja. Jerusalém sempre enfrentou a oposição da Babilônia. A noiva sempre enfrentou a oposição da meretriz. Ao longo dos séculos. Terceiro, a grande meretriz é conhecida pela sua riqueza. Olha o verso 4 comigo. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Você sabe que púrpura e escarlata eram roupas dos nobres, dos reis, dos ricaços da época. Ela estava adornada de ouro, ela estava adornada de pedras preciosas e de pérolas. E veja que o cálice que transborda abominações que está na mão dela é um cálice de ouro. O que João está descrevendo aqui? É que a falsa igreja tem poder econômico na mão, ela tem riqueza. A quantidade, irmãos, de dinheiro que ricaços deste mundo investem nas causas falsas, da mentira, do engano religioso, da inversão de valores, da promoção da iniquidade. Não espantem vocês com isso, de terem homens que investem milhões, bilhões de dólares para as causas da iniquidade, porque essa é a descrição da meretriz. Ela está cercada de riqueza, de grande poder econômico, para promover a causa do mal, para promover a mentira, o engano religioso. Talvez você pudesse olhar também nesse cenário aqui, o cenário da ostentação do mundo sem Cristo, ou a parte de Cristo, ou se opondo a Cristo, blasonando a sua riqueza, mostrando as suas etiquetas de poder econômico, do luxo, do fausto.
Mas é curioso que, ao mesmo tempo que esta grande meretriz é atraente com as suas joias, com as suas pedras preciosas, com o seu ouro, com as suas pérolas, com o seu copo de ouro, ela mostra também o seu aspecto repulsivo, porque dentro desse copo de ouro tem abominações. Esse é o pecado, essa é a falsa doutrina, essa é a mentira. Tem muito brilho, mas é brilho falso. Tem muita proposta de liberdade, de prazer, mas é um prazer falso. Mas em quarto lugar, a grande meretriz é conhecida pela sua sedução. Olha comigo o verso 2. Com quem, ou seja, com ela, se prostituíram os reis da terra. Os reis da terra. E com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Veja você que não é só a elite não, os que habitam na terra, as pessoas comuns. Notem comigo isso, ela seduz, ela propõe prazeres imediatos, uma vida sem freios, uma vida sem normas, sem regras, sem princípios, vale tudo. Você decide o que você quer, o que você gosta. Não tem repressão, não tem proibição, não se reprima. Então ela oferece para os reis e para os homens em geral toda sorte de prazeres. A lei de Deus não é levada a séria. Não se aceita proibição, é proibido proibir. Cada um escolhe o que quer, cada um experimenta o que quer. Essa é a sedução. Olha o verso 4. Que tem na mão dela um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Aqui está, irmãos, a decadência moral. Aqui está a sexualidade desenfreada. Aqui está um desregramento pleno e total da moralidade pública. E no versículo 5, olha comigo. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, veja você que há um aspecto megalomaníaco, global. Ela é a mãe, ela é a grande. Se você perceber, o Estado sempre tentou se juntar a esta religião prostituída, para levar vantagens, para instrumentalizá-la. É por isso que o anticristo, essa mulher vai estar montada no anticristo. Há uma espécie de concubinato espúrio entre a falsa igreja e esse poder que se levantará, e que é representado por todos os grandes impérios do mundo, porque todos os grandes impérios do mundo são uma espécie de sombra daquele grande líder mundial que será levantado. E aí você vai perceber como é que as heresias, como é que o liberalismo, como é que o sincretismo, como é que essa vida sem regras, sem normas, sem freios, da ditadura do relativismo moral, vai se misturando com tudo isso. E aí você vai começar a perceber, amado irmão, também como é que essa vida de imoralidade. O mundo hoje está numa situação que você fica assim pensando: meu Deus, será que tem mais coisa para chegar? O Dr. Billy Graham, num dos seus sermões, ele disse que e ele estava falando da América, se Deus não punir a América pela sua vida lasciva, teria que pedir desculpa a Sodoma e Gomorra no dia do juízo.
E nós estamos vivendo essa mesma realidade aqui. Não precisa ir longe, é só lembrar das passarelas da Avenida Paulista, dos carnavais, onde se provoca acinte, blasfema contra a bendita pessoa de Jesus Cristo. Então este é o pano de fundo que você está vendo aqui. Agora, veja comigo ainda, por gentileza, que a grande meretriz é conhecida pela sua violência, porque o primeiro ponto é a sedução. Vem, experimenta, sinta, aproveite, não se reprima, vá fundo. Mas na mesma medida que ela seduz, ela mata. Então veja comigo aí o versículo 6. Então vi a mulher embriagada. Agora note aqui, não é embriagada de vinho não. Embriagada de quê? Sangue dos santos, e com o sangue das testemunhas de Jesus, entendendo que santos e testemunhos de Jesus são a mesma coisa. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então preste atenção nisso, irmãos. A grande Babilônia, a mãe das meretrizes, a igreja prostituída, a igreja emiscuída com um sistema de governo que se aparta da verdade, que vai se capitular ao anticristo, tem sido o braço que aciona a espada de morte contra o povo de Deus. Ela trai e destrói. Se você olhar o cenário, João está descrevendo certamente aqui a Roma dos Césares, a Roma dos Césares, né? Você nota que no capítulo 17, no último versículo, ele deixa isso claro: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então é Roma, onde crentes são queimados vivos, a Roma onde os crentes são crucificados, a Roma onde os crentes são jogados nos anfiteatros da morte, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados devorarem. Depois você vai notar que vem a Roma papal, que persegue os cristãos, através da Inquisição. E você se lembra de quantos foram mortos? Os huguenotes na França, na famigerada noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572. Mais de 70 mil huguenotes mortos à traição. Depois você vai encontrar a ordem dos jesuítas, que em 1540 promovem a morte de dezenas, centenas de milhares de cristãos. E aí você vai encontrar que nos governos totalitários, só no século passado, se matou mais crente do que em todo o restante da história anterior. E esses regimes totalitários ainda estão matando os cristãos, fuzilando-os, prendendo-os, afligindo-os, torturando-os. É claro que de uns anos para cá, o regime que mais matou crentes, o comunismo, pegou uma outra vertente, do Gramsci. E agora a ideia não é mais fuzilar o crente, a ideia agora é destruir os fundamentos da fé dos crentes. A ideia agora é acabar com a ética judaico-cristã, é acabar com princípios e valores, é destruir as bases, é arruinar com a ideia de família, é arruinar com a ideia de gênero, de homem, de mulher, de macho, de fêmea,
de menino, de menina. Porque se você desconstrói isso, você cria o pano de fundo, irmãos, da ditadura do relativismo. E sabe qual é o veio de onde brotará o anticristo? Ele será o homem da iniquidade. E a palavra iniquidade lá é anomos. Sabe o que significa isso? É o homem sem lei. A sociedade caminha para esse relativismo pleno, sem lei, sem norma, sem princípios, sem pai, sem mãe, sem autoridade. Este é o pano de fundo. Mas notem mais. A besta, a meretriz, a grande meretriz, melhor dizendo, a grande meretriz está associada com a besta. Olha o verso 3 comigo. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Se você conferir capítulo 3, verso 1, esta é a descrição da besta que surge do mar, que é o anticristo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então, ele está falando do anticristo. A falsa igreja, que seduz e mata, ela vai ser, na linguagem de Apocalipse 13, o instrumento para levantar o falso profeta. E ela vai dar as mãos ao anticristo. Ela quem vai trabalhar toda essa conjuntura de levar todos os povos e nações a adorar o anticristo. E quantos vão adorar o anticristo? Quantos? Confira comigo, quantos? Apocalipse 13, verso 8. Olha aí, quantos vão adorar o anticristo? Induzidos pela falsa igreja, induzidos pelo falso profeta. Está escrito aí, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Quantos? Todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, todos vão adorar o anticristo, exceto aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Nenhum daquele que tem o nome escrito no livro do Cordeiro vai adorar o anticristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, dito isto, eu gostaria que nós olhássemos agora uma descrição da besta. A besta que João vê é a mesma que emergiu do mar, não é isso? Nós acabamos de ver aí, no versículo de número 3, é a mesma descrição de Apocalipse 13, versículo 1. Então, o que é essa besta? Dentro desta visão que eu estou passando para os irmãos nessa vertente, e João, preste bem atenção nisso, só João chama esse personagem de anticristo. Nem Jesus, nem Paulo chama esse personagem de anticristo, mas do homem do pecado, o homem da iniquidade. Ele vem sendo representado, porque muitos falsos profetas, muitos ditadores têm surgido, e todos os grandes impérios, irmãos, que foram surgindo na história, são tipos do anticristo, são figuras do anticristo, apontam para o anticristo. Quando você vê um governo totalitário, aquilo representa o anticristo. Mas o anticristo virá num grau superlativo, num governo universal, seduzindo primeiro, porque vai ser insensado pela falsa igreja. Mas quando ele estiver com o poder na mão, então ele vai exigir adoração, ou se não a morte. E é por isso que ele vai pelejar contra os santos e vencê-los e matá-los. Quando um crente morre, em vez de se apostatar, morrendo o crente vence. Vence de que maneira? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Porque mesmo em face da morte, não amou a própria vida.
Segundo lugar, irmãos, a besta tem algumas características distintivas aqui. Vejamos. A besta não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Olha aí o versículo 8. Olha o versículo 8 comigo. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Como é que eu vou entender isso? A besta foi a personificação dos grandes impérios do passado. Império egípcio, império assírio, império babilônico, império persa, império grego, império romano. Agora nota, não é porque assim, porque já não é. Por quê? Porque esses impérios já caíram. Segundo, está para emergir, porque antes da segunda vinda o anticristo se levantará. Ele está para emergir ainda. E ao emergir vai durar pouco tempo, porque o anticristo não será vencido com armas convencionais. Não vai ter 2 exércitos com bombas atômicas, com armas nucleares, com armas biológicas. Não. A única arma acionada vai ser a espada que sai da boca do cordeiro. Ele matará o anticristo com o sopro da sua boca. Bendito seja Deus. Segundo, olha comigo o verso 9. Verso 9, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis. As 7 cabeças da besta são 7 montes e também 7 reis. O que significa? Ao mesmo tempo que João descreve tanto o anticristo como a meretriz, como Roma, a Roma imperial, era a expressão do governo anticristão, que age com sedução e violência, mas João olha para o anticristo e vê nele também 7 reis e 7 reinos mundiais. Que reinos seriam esses anticristãos? Primeiro, Egito. Segundo, Assíria. Terceiro, Babilônia. Quarto, Pérsia. Quinto, Grécia. Sexto, Império Romano, na época de João. Sétimo, o reino do anticristo. Aí ele vai dizer no verso 10 assim: dos quais caíram 5. Caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. Quais impérios já tinham caído? Império egípcio, Império assírio, Império babilônico, Império persa, Império grego. Notem isso. Notem isso, por favor. Olha aí. Já caíram 5. Um existe. Qual que existe agora? Império romano. Que mais? O outro ainda não chegou. Qual que não chegou ainda? O reino do anticristo. E quando chegar, tem de durar pouco. O reino dele é pequeno, é curto. E ele não será destruído por mãos humanas. Ele será quebrado repentinamente pela própria manifestação do Filho de Deus. Se você olhar o versos 12 a 13, os 10 chifres são 10 reis, e esses reis são um símbolo de todos os reinos do mundo, que darão suporte para o levantamento do anticristo, para se levantar contra Cristo e contra a sua igreja. Agora preste atenção em algo impressionante descrito no verso 16, olha aí comigo. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Olha que interessante, porque quando você compara com o verso de número 3, o que está acontecendo no verso 3? Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Quem é a mulher? A meretriz, a grande Babilônia, a falsa igreja. A falsa igreja montada no anticristo. Mas agora no verso 16, em virtude da vitória do Cordeiro, o anticristo se volta contra a falsa igreja para destruí-la. Verso 16, os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. O que está acontecendo aqui? Deus provoca uma espécie de loucura, Deus provoca uma espécie de rebelião intestina, de tal maneira que os inimigos se voltam contra eles mesmos para se autodestruírem.
Você de vez em quando lê isso nas narrativas bíblicas, de um exército que queria atacar o povo de Deus, e de repente Deus criava uma confusão lá, e eles se matavam entre eles. Quer um exemplo disso? Você escute, por gentileza, se você tem dificuldade de manusear rapidinho, Ezequiel 38 a 21, quando está tratando profeticamente, está escrito o seguinte: Ezequiel 38, 21, chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Os próprios inimigos se destroem. Como é que vai acontecer? Capítulo 18 de Apocalipse, versículo 2 diz: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundos, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ela está caindo, ela está envergonhada, ela está arrasada, ela está destruída. O sistema do mundo entrará em colapso, E aí você vai encontrar uma verdade linda e preciosa no verso 17. Olha o verso 17: porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Sabe o que está querendo dizer isso? A soberania de Deus domina até mesmo sobre os seus inimigos. O nosso Deus manda no céu, o nosso Deus manda na terra, o nosso Deus manda no inferno. O anticristo tem que fazer o que Deus determinou, o diabo tem que fazer o que Deus determinou, o mundo tem que fazer o que Deus determinou. Tem hora você olha os jornais, você liga a televisão, você escuta as notícias, você vê as entrevistas, você vê as decisões dos parlamentos e das cortes, você diz: meu Deus, a verdade está sendo acuada, meu Deus, a igreja está sendo acuada, meu Deus, o mal está prevalecendo, a injustiça está prevalecendo, a inverdade está prevalecendo, e Deus está dando corda, uma hora Deus vai puxar a corda, e Ele vai declarar que a vitória é do Senhor e do seu Cristo, e da sua igreja. Bendito seja Deus. Então eu quero concluir, tratando da descrição da vitória de Cristo e da sua igreja. Então, como é que o Cristo vai vencer? Confira comigo o verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Preste atenção na linguagem cordeiro, porque quando você lê cordeiro, pressupõe o quê? Sacrifício. A vitória de Cristo, irmãos, já foi lavrada na cruz. Ele morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de toda tribo, povo, raça, língua e nação. Apocalipse 5 e 9. Ele já venceu. A vitória já está lavrada. Você não entra mais em campo para saber se vai vencer ou vai perder. Não, você já entra com mais do que vencedor. Somos mais do que vencedores. A vitória é do Cordeiro, porque Ele derramou o seu sangue, diz Paulo, que Ele expôs os principados e potestades ao desprezo, ao opróbrio, à vergonha. Ele triunfou sobre eles na cruz, Ele esmagou a cabeça da serpente na cruz. Bendito seja o Senhor. Se você ler comigo Apocalipse 12, versículo 11, algo bendito aí. Diz que eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Mas em segundo lugar, irmãos, a vitória de Cristo é devida à sua suprema posição. Olha o verso 14 de novo. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Agora preste atenção na preposição, pois, vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
O anticristo vai ser adorado por todos, exceto os salvos. A pergunta que vai acontecer é: quem pelejará contra a besta? Quem prevalecerá contra ela? Parece que ninguém tem coragem, ninguém consegue, até que entre na cena o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o Senhor Jesus vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, eliminá-lo, triunfar sobre ele. É por isso que Paulo vai nos dizer que Deus o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas notem vocês que a vitória de Cristo aqui é plena, porque João vê o fim da besta, nos versos 8 a 11, ele vê o fim dos 10 reis, nos versos 12 a 14, e ele vê o fim da mulher meretriz, nos versos 15 e 16. E para você entender melhor, no capítulo 19, versículo 20, talvez você pudesse ler em voz alta comigo. Veja 19 e 20, está escrito assim: mas a besta, vamos ler juntos? Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. É uma derrota cachapante, completa e final. Mas você pergunta: será que esta vitória é só de Jesus? A resposta está no verso 14, novamente, e eu termino aqui. Olha o verso 14. Pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Ah, bendito seja Deus. Você e eu, salvos pela graça, remidos pelo sangue do Cordeiro, vamos vencer com Jesus. Vamos vencer com Jesus. Vamos vencer com Jesus. Somos o povo mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja, a noiva, a nova Jerusalém é vencedora. E eu queria concluir com 4 aplicações brevíssimas. Primeiro, os prazeres do mundo terminam em desilusão, em fracasso, em ruína, em derrota e em perdição eterna. Fuja dessa sedução da grande meretriz. Ela vai te oferecer um copo de ouro, dizendo: venha, experimente, aproveite. Mas esses prazeres levam à morte. Segundo, aqueles que se deixam seduzir pela riqueza, prazeres do mundo, ao fim estarão fascinados pela besta, em vez de serem seguidores do Cordeiro. Eles vão ser atraídos por isso: dinheiro, riqueza, posição, glória, fama, prazeres, luxo. Terceiro, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida enfrentarão vitoriosamente quer a sedução do mundo, quer a violência do mundo. Eles vencerão com o Cordeiro. Não esperem do mundo outra coisa senão sedução e perseguição. Mas nós venceremos. Finalmente, a vitória de Cristo é completa e é final. E você e eu estamos com Cristo. E a nossa vitória é completa e é final. Bendito seja o Senhor.